A violência é o último refúgio dos incompetentes. Seja bem-vindo ao Notas de Rodapé Podcast. Eu sou o Neifer França, estou aqui com Flávio Oliveira. Flávio, que vamos falar hoje? Mais um episódio aqui, mais uma grande obra da humanidade. Ô Neifer, vamos falar sobre um dos assuntos que eu acho que mais nos atrai, pelo menos a mim pessoalmente, que Tá na hype, hein? ficção científica. Tá sempre na hype, cara. Ficção científica de melhor qualidade, obra seminal, influentíssima para tudo que veio depois dela nesse assunto, nesse tema, que é a trilogia A Fundação. Pesado, hein? Do nosso amigo Isaac Asimov. Quantas páginas tinha a sua versão lá? Aí eu li no Kindle, cara, então é difícil. Na verdade, eu tenho uma história muito louca sobre os volumes. Eu tinha um volume, depois descobri que tinha, acabei comprando de novo, foi terrível. Mas essa mais recente, com 3 volumes, né? Eu acho que tinha juntando ali umas mil e poucas. 1.100, 1.200. Mas passa rapidíssimo, né? Passa rápido, a leitura é muito linear. Uhum. Tem muitas tramóias, né, durante a obra, então você acaba ficando bem entretido. O jeito de ele escrever é uma leitura fluida. Eu, particularmente, lemos recente aí, né, Flávio? Recentemente. Sim. Foi uma leitura, lemos em conjunto aqui, o Flávio lendo pra lá, eu lendo pra cá, a gente comentando, e realmente uma leitura pesada. Gostei bastante, assim. Acho que atendeu o que todo mundo fala da obra. É interessante, né? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre o Isaac Asimov, porque já falamos sobre ele em outro episódio, mas a gente retoma, obviamente. Mas eu acho que o fato dele ser um cientista que escreve ficção e escreve novelas, Diferencial, com certeza. Mas eu acho que traz um pouco dessa, pelo menos no meu caso, como me interessa muito isso, traz uma familiaridade com o texto, né? Assim, com o jeito de escrever, é um pouco mais objetivo do que outros romancistas, poeta, que enrolam, né, ou que vão pra lá, vêm pra cá. Então, no caso dele, em poucas páginas, muita coisa acontece, e essa perspectiva linear que você mencionou também ajuda a gente a se organizar, né? Não tem muitas idas e vindas, embora esse seja um caso específico em que nesses 3 livros ele retrata, qual que é o período? 1000 anos? 1000 anos, né? 1000 anos retratados em três volumes, né? Então, isso que pode causar um pouco de estranheza pro leitor, você não acompanha um personagem até o fim. Então, a cada parte vão ser alguns personagens, porque a gente está falando de determinados períodos da história. Uhum. Então, às vezes, você tem que acostumar lá no começo com isso. Você está acostumado lá com o personagem principal lá, que é o Sheldon, e depois mudou. Claro que ele sempre vai ser falado como se fosse uma figura divina, assim, vamos dizer assim, né? O profeta, algo assim. Profeta, provavelmente sim. Mas já tem outros personagens, depois muda o personagem de novo e você tem que estar concentrado. Eu fazia minhas colinhas lá para estar concentrado nos personagens, senão você acaba pegando depois de 2 dias que leu e tal, e acaba se perdendo um pouquinho. Então acho que só isso aqui, mas a leitura dá para pegar e ler à vontade, né? E mesmo o fato dele ir apresentando gente nova a cada momento, você imagina, né, que ao longo desses 1000 anos, quantas gerações, porque os humanos continuam durando mais ou menos a mesma coisa, ali os seus 70, 80 anos, né, então a longevidade continua parecida com a nossa. Então, quantas gerações se sucederam nesse período, e tanto em cada volume, quanto dentro do próprio volume, eles vão morrendo e aparecendo novos. Sim. Mas do jeito que é apresentado o texto, você não se perde muito, né? Assim, você consegue rapidamente se colocar e recuperar o fio da meada daquele livro, dessa história, e seguir adiante, né? Como você falou que ele é como se fosse um profeta, e é mais ou menos isso mesmo, né? A gente percebe que mais pra frente no livro tem pessoas até que duvidam dele, né? Que ele existiu, realmente. Então já virou até um mito. Sim. Então parece realmente profetas aí de religiões, né? Então, tipo, o pessoal fica, não, será? Não, psicohistória e tudo mais. Então começam já a colocar em dúvida
se realmente existiu essa história ou é apenas um mito. Isso emula direitinho, né? Assim, ó, o que, né? Claro que... Emula direitinho. Eu acho que esse é um dos objetivos, né? Ele emula bastante aí nossa sociedade geral, assim, né? Ele fala de religião, Sim. Ele fala de política, ele fala de corrupção. Sim. Ele tá falando de preservação da história, perpetuidade. Então são assuntos bem presentes aí. Ciência, né? Ciência, que é assim, o fundamento, né, dessa... Nossa. É maravilhoso, né, cara? Muito bom. Vamos falar do Isaac. O Isaquinho... Isaac da Massa. Bom, a gente já comentou sobre o Isaac Asimov aqui no nosso canal, lá no episódio 10. Quando a gente analisou... cara, já faz tempo. Voltem lá, se você tiver no Spotify, baixa aí a barra de rolagem, se tiver no YouTube também vai lá. A gente falou da última pergunta, que é um conto. A última questão, né? A tradução Last Question, que é um conto bem rapidinho e nessa época a gente ainda fazia só áudio, né, Nefer? A gente poupava. O pessoal não tinha o privilégio, né? Ver nossos rostinhos bonitos aqui na tela. Um dia, daqui a alguns anos, a gente vai regravar aqueles originais para poder... Verdade. Né? Botar a nossa cara à tapa. E o que você tem para falar sobre ele aí? É um cara extremamente influente tanto na ciência quanto na ficção, porque ele era, no final das contas, ele estudou e era de fato um cientista, era bioquímico, se eu não me engano. Bioquímico, né? Professor, pesquisador. Eu lembro que a primeira vez que eu li alguma coisa do Isaac Asimov era um livro de astronomia. Que legal, um livro era ciência. Era um livro sobre o Sol, a morte do Sol. Não era uma história, era de fato uma análise do ciclo solar, aquela coisa do tipo das estrelas e tal, que até depois em ciência é sempre assim, acabou ficando ultrapassado porque novas coisas foram descobertas, mas além desse tipo de produção, ele também produzia muita ficção, muita ficção. Interessante que ele nasceu na União Soviética, né? Foi para os Estados Unidos ainda criança e lá fez toda a sua história, né? Em 1920. Esse é aquele caso dos caras que ele é russo, obviamente, mas eu não sei se ele entra na literatura russa, né? Se você organizar a sua prateleira por país, ele entraria nos Estados Unidos ou na Rússia? Ele morreu em 6 de abril de 1992, com 72 anos. Morreu jovem ainda, né? Eu acho que sim, né? Ainda mais se você calcular quanto ele produziu nesses anos, né? Sei lá, desde a juventude, mais de 500 livros 50 anos de produção, vamos dizer assim, né? De vida ativa. 500 livros, escreveu bastante, né? 10 livros por ano, tá bom pra você? Não. E é legal, assim, lendo sobre a produção da Fundação, da trilogia da Fundação, foi interessante que ele escreveu, acho que a primeira parte, daí acho que acontece isso com todos os autores, aconteceu com Tolkien também. Ele volta e faz alguns ajustes para realmente parecer um universo, né? Então ele fez isso na obra. Então ele foi voltando em até outros livros, né, que citam a trilogia da Fundação. Ele percebeu, acho que isso acontece com o autor, ele percebeu que era uma grande obra, uma grandíssima obra, ele criou esse universo da Fundação e ele foi fazendo ajustes em outras obras, dentro da própria trilogia da Fundação, para realmente parecer um universo. Como aconteceu com Tolkien no Senhor dos Anéis, que a gente precisa trazer aqui. Não fala de novo, cara. Não, é interessante, porque é exatamente isso, né? Você vê, a história, sei lá, se passa as viagens intergalácticas e interplanetárias já são comuns, né? Já é algo normal, então viajar entre os planetas é bastante simples. Então eu imagino que tenha acontecido isso. O cara foi lá e ele nasceu num planeta, viaja até o outro, opa, mas espera aí, isso aqui é um universo, é a galáxia inteira. Sim. Então vai surgindo novos planetas, ele vai criando novos locais e isso vai assentando a história em um ambiente muito mais amplo do que quando começou. Você estava falando da vida acadêmica dele, né? Tô olhando aqui na internet, ele foi aluno da New York City Public Schools, então estudou em escola pública lá em Nova York, fez high school lá mesmo no Brooklyn, e a partir daí ele foi para a carreira acadêmica lá na Universidade de Columbia, que é uma das grandes universidades lá americanas. Ele se graduou em 1939
e depois ele fez doutorado, né? O PhD aí, em bioquímica em 1948. É isso aí. Então o cara produziu muito e estudou muito e é maravilhoso, né? Ainda antes de entrar na história, né, de fato, da fundação, eu acho que é um texto tão importante, né, e tão fundamental que, claro, né, inspirou muita coisa que veio depois. Ficção científica é muito baseada em muitos aspectos que foram inventados e que foram desenvolvidos pelo Asimov. Ele, junto com outros autores do mesmo tipo, né, do mesmo modelo de escrita aí, da área da ficção científica, ele tá meio que ombro a ombro ali com Arthur C. Clarke, Sim. por exemplo, né? Ele vem um pouco depois, mas também com H.G. Wells, né? Esses caras que são pioneiros e que criam mundos que depois vão ser utilizados como base para outros. Júlio Verne, né? Robert Heinlein. E exatamente, então sim, são extremamente influentes e claro, né, a arte é assim, né, a literatura obviamente se baseia. Eu acho legal do Baseia no Asimov é que ele, agora com essa hype de inteligência artificial, muita gente tá citando ele, né? Uhum. Porque ele já falava muito de robô, ele falava muito de inteligência artificial. Dos riscos, né? Dos riscos, ele tinha aquelas 3 regras lá do robô, né? Então, assim, ele realmente é um pensador, né? É um filósofo que agora a gente tá remetendo ele. Muita gente, eu já vi diversos vídeos falando de inteligência artificial, citando Asimov de conceitos filosóficos agora de um jeito diferente para lidar com a inteligência artificial e futuramente, daqui a 50 anos, provavelmente, os robôs humanoides aí. Então, realmente, ele já estava prevendo isso, para você ver como é um gênio, né? Ele já estava prevendo isso, o que poderia acontecer, né? É o exercício de futurologia que às vezes, né, às vezes erra feio, mas muitas vezes dá certo. A gente fala lá dos filósofos da Grécia, né? Eles basicamente faziam isso, né? Então, ficavam lá observando. Um filósofo, ele basicamente um observador. E ele fez essas observações e agora a gente tá falando, pô, faz sentido mesmo o que ele tava falando. E a gente se remete a outras obras aí e vê que muitas coisas a gente pode enfrentar e se antecipar de acordo com a obra de Asimov, né? Quais outras obras aí de Asimov você tem para citar? São várias, né, Flávio? Faltam só 499 pra gente citar aqui, né? Mas eu acho que a mais famosa, junto com a Fundação. Fundação acho que é o principal. Sim. Não sei se é o mais... Magna, né? Não sei se é a mais famosa, porque, por exemplo, só recentemente é que o cinema adaptou. Hoje tem uma série. Tem uma série, né? Acho que na Apple TV. Na Apple TV, que eu não assisti ainda, justamente porque é da Apple TV, e acho que é um dos únicos streamings aí que a gente não tem. Você tem? Ah, você não tem também? Então nós dois somos os últimos caras que não temos Apple TV, né? E eu tô pensando em assinar só pra assistir essa série, que nem o pessoal fazia na HBO pra assistir o Game of Thrones, né? Eu falei pra ela que eu tava lendo. Eu falei que eu tava lendo, ela falou, é uma série também. A pessoa nem sabia. Só conhece a série, né? Falou, nossa, a série é muito boa, tal. Eu falei, pô, o livro com certeza é melhor. Então, eu não vi a série e não vi, claro, né? Não sei se dá pra chamar de spoiler isso aí, mas também já vi comentários de que é muito diferente, né? Ah, é sério, né? É uma série baseada, né? Não é uma regravação. Então, deve ter o mesmo fio da meada, deve ter a mesma estrutura. Você, inclusive, que está assistindo a gente aqui, coloca aí nos comentários. O que você acha? Se você já assistiu a série, se você está acompanhando, eu nem sei se está ainda sendo lançado ou se já terminou, mas é legal a gente saber, né? E, por curiosidade, eu vou assistir, cara. Não, sim. Eu vou assistir. Porque... Há uma obra que ficou bastante famosa até por causa do filme, é Eu, Robô, né? Eu, Robô. É uma obra dele de 1950. É nesse aí que ele estabelece as 3 leis da robótica lá, né? Para proteger os humanos do desenvolvimento tecnológico dos robôs. Essa é a ideia, né? E de que ele não poderia tomar suas próprias decisões, de que eles não poderiam... né? Limites para atuação e para tomada de decisão, principalmente dos robôs.
Acho que essas duas são as grandes e as mais famosas. A gente trouxe aqui já, como mencionamos, um texto que é curtinho, bem recomendável, que é a última pergunta. É bem influente, bem famoso. Esse daí tá bem... Bem fácil e rápido de Você ver. encontra audiobook, você encontra vídeo no YouTube sobre isso daí. Então é fácil de ver e rapidíssimo. E surpreendentemente legal, né? É bom pra caramba, muito bom. Tem um outro, eu te disse que peguei pra ler agora, inclusive tem que ler rápido. É pra ler rápido, porque também é um conto. Que chama O Cair da Noite, que é a ideia desse aí, ele é um pessoal que mora em um planeta, né, a vida em um planeta que só tem dia e tem uma noite a cada 1000 anos. Porque tem 6 sóis, ele tem um esquema muito louco em que tem dia o tempo todo, e aí uma vez a cada 1000 anos tem uma noite. E aí quando cai a noite, que o pessoal é capaz de enxergar o universo, aí muda tudo, né? Aí acontecem revoluções, entendeu? Então, olha a ideia do cara. Gênio demais. Bom demais, né? Muito interessante, cara. Gênio demais. Sempre indo aí pra questão da astronomia, né? Na maioria dos casos, tecnologia, obviamente, mas ele é muito voltado para essa questão de astrofísica e astronomia. E olha que interessante aqui, uma curiosidade da vida de Asimov. Ele tinha medo de voar. Ele, na vida inteira dele, ele voou apenas 2 vezes. Então é um cara que sonhava com o universo, falava de naves espaciais, falava de nave andando, correndo, né, na velocidade da luz, e ele tinha medo de voar, né? Uma curiosidade, assim, como são os autores, né? Os autores acabam se imergindo na sua obra, né? Será que não é até uma compensação, né? Pode ser. Não sei se é o mesmo motivo, acho que não, mas o Shakespeare também nunca saiu da Inglaterra. Verdade. Não é isso? E viajava o mundo pelas suas obras. Verona, Gênova, né? Assim, ele retratava ali o Mercador de Veneza, né? Ele tinha uma quedinha pela Itália. Esses grandes gênios, né, da literatura, com certeza, né? Ele vivia a sua vida dentro da obra, né? Uhum. Então a gente já falou aqui de Dostoiévski, que ele era viciado lá em jogo, era alcoólatra, ele coloca isso nos livros, né? Ele tem um livro lá, O Jogador, enfim. Sim. Tem Uma fuga, uma exceção. Cara, às vezes é a forma de... Ele tem a vida dele, que a vida já é difícil, né? A vida é sofrimento. Mas ele tenta, talvez, uma fuga na obra ficcional, né? Que coisa de lugar, né? E a gente só contempla. Como nós somos, né? E a gente não consegue ler, né, cara? E a gente, como diz o Clóvis lá, e você lê e não entende, né? O cara teve que criar tudo aquilo. Que coisa maluca. O legal da trilogia da Fundação aí tem uma obra também muito famosa que foi baseado nela, né, Flávio? Qual é a obra aí? Tem algumas semelhanças, digamos assim, né? Deve ter rolado um processo de plágio. Não, mas são semelhanças declaradas. Né? Todos eles são, né, cara? Nitidamente eles se reconhecem como fontes e inspirações, né? É o Star Wars, né, cara? Guerra nas Estrelas. George Lucas e Steven Spielberg. Claramente. O Império Intergaláctico. Né? Não, claramente, as referências. Eu reassisti. O Senador, o Senado. Eu reassisti todos os filmes, inclusive os novos, do Star Wars recentemente. Uhum. E daí, por coincidência, comecei a ler a trilogia da Fundação. Mas são imensas referências. São, assim, o que a gente comentou aqui nos bastidores, você estava comentando. Na verdade, George Lucas pegou todo esse universo e colocou uma ação e romance, basicamente. Né? Então, porque Fundação me parece, assim, mais político do que militar, né? Com certeza. Sim. Embora, obviamente... Tenha o militar... O militarismo é um instrumento político, né? Mas tem menos ação do que, por exemplo, um filme de Hollywood precisa ter, obviamente, para se tornar um grande filme, né? E ainda mais a primeira trilogia, né, de Star Wars, que é a antiga, década de 70, tem ainda mais referência, que foram as primeiras, né? Porque daí tinha muita questão política envolvida, né? Sim. A questão do império, o imperador dá aquele golpe, vira imperador e tudo mais, persegue lá
as pessoas estão se revoltando contra, né? Os rebeldes, então tem todas essas coisas. Tem o mundo do Império, enfim, muitas referências. E George Lucas já falou, já se declarou que realmente ele se baseou na trilogia da Fundação. E você lembra da Estrela da Morte? Estrela da né? Que é no final é uma grande nave, né? Assim, é um grande... E você tem o planeta Tranton. Tranton. Tranton ou é Trenton? Acho que é Tranton. Que ele é todo coberto por metal, né? Assim, é o planeta, ele foi sendo habitado e sendo ocupado, e aí, no final das contas, ele virou uma grande bola, né, de metal, uma circunferência de metal, que aí depois, inclusive, eles vão tirando aquele metal e vão tendo acesso à terra novamente e começam a plantar de novo, né? Tem, né, ao longo da história as coisas vão sendo... Mas aquilo é a Estrela da Morte. A Estrela da Morte é aquilo, um planeta coberto de metal onde você não vê mais o chão em lugar nenhum, né? Então, nitidamente. Não, são muitas referências. Outra obra que também foi inspirada, né? Também declaradamente foi inspirada, né? É o Duna. É o Duna. Duna também, mais uma vez, essa ideia das Aí já é uma obra literária, né? Uma obra literária. Sim, primeiro, sim, foi adaptada para virou livro primeiro e depois, mais recentemente, virou filme também. Mas Duna também tem todos os elementos, né? Assim, ali a busca pelo recurso, né? O recurso mineral, que também tem na fundação, né? Assim, onde é que estão os recursos, onde é que estão onde é que os governantes se estabelecem e a partir dali... A gente fala também que hoje, antes, 1000 anos atrás, criar é abstrato, né? Você sempre vai utilizar referências. Claro. Algo de alguma coisa. Claro. O próprio Senhor dos Anéis. Tolkien, ele fala que ele se baseou muito na obra de George MacDonald, que é um autor inglês de fantasia. Eu li 2 obras dele, de George MacDonald. Tem muitas referências do Senhor dos Anéis, muitas referências. Todo o universo do Senhor dos Anéis, o mundo. Então é isso, eles vão fazendo referências, né? É aquela caixa de ferramentas que você tem e você vai usando. Por isso que a gente fala para ler alta literatura, né? Vai abastecendo para você se comunicar, para você agir no trabalho, agir na sua vida pessoal. É a caixa de ferramenta. Agora, se você é gênio como esses caras, eles vão lançar outras obras tão importantes quanto, né? O próprio Fundação, né? O Isaac Asimov também disse isso, né? Que a Fundação foi baseada num outro livro que é A Queda do Império Romano. Sim. Que tem a mesma lógica. Muitas referências, verdade. Falando isso no começo da obra. Então, cara, tudo isso não tem jeito. Nada é do zero, né? O negócio é reconhecer a referência. Não ser coach. Esta caramba! Você prestar a homenagem, né? Reconhecer, pagar o direito se tiver que pagar e ir pra frente. Mas não ser feio. Os coaches, às vezes, eles fazem citações, mas nem eles sabem que eles estão fazendo citação alguma. Porque nem eles sabem. Porque não são eles que fazem, né? É o estagiário. Com certeza. Meu Deus do céu. Citam frases como a deles e eles nem sabem que um dia isso já foi... Em épocas de... 1000 anos atrás. Em épocas de softwares que rastreiam tudo isso, você é no mínimo ingênuo, né? De achar que tá criando alguma coisa do zero, né, cara? É muito louco. Muito louco. Então, vamos lá, obra. E a obra? Vai lá, nós passei a sinopse é com você. São só 3 volumes, então, né? Então vamos lá, né? Assim, qual que é o fio da meada? O fio da meada, a lógica da coisa, né? A ideia central parte do primeiro livro, obviamente, onde a gente está falando aqui de um cenário narrado milênios na frente, né? Nossa frente. Um futuro muito distante. Um mundo intergaláctico. Onde a gente comentou, né? Assim, as viagens interplanetárias já são normais, né? Já começa com um dos personagens aí. Daqui 1000 anos serão normais? Daqui 1000 anos. Se existir humanidade daqui a 1000 anos, eu acho que já é lucro, né? Eu não quero ser apocalíptico, como é que vai existir o Jolt daqui a 1000 anos. Se a gente conseguir sobreviver à próxima enchente, já é... Sempre sobrevive, Flávio. Olha aí nossa história. Cara. Somos seres adaptáveis. Cara otimista por natureza.
E aí ele narra, então, o futuro, lá no futuro já é normal, as viagens são comuns e uma coisa que se desenvolve ali, que se percebe, e claro, né, existe ali um sistema de governo baseado no Império Intergaláctico, Império Galáctico, aliás, né, que é o da galáxia, né? Que já é muito antigo, já tem 12 mil anos de idade, só o Império, ou seja, é uma história narrada lá no ano 14.000 e alguma coisa. Então a gente já também tá remetendo àquela história lá que o próprio Asimov falou do Império Romano, né? Sim, né? Ele parte dessa base. Já era um império consolidado. Exatamente, já há muito tempo, então assim, já é a verdade absoluta. E aí nesse contexto tem um cara chamado Harry Seldon, que é um cientista genial, extremamente, né, capacidade extremamente desenvolvida, e ele calcula... Modelo matemático. ele usa um modelo matemático, isso também é um negócio que já pega de cara, né? De mal. Quem é de exatas ou que tem algum interesse por isso, já se interessa absolutamente pelo texto, né? O cara calcula com certas probabilidades, né, o que deve acontecer no futuro, olhando para a massa, né? O princípio desse cálculo dele, que é a psicohistória, né, é que você é capaz de prever o que acontece em grandes volumes de dados ou na massa, na quantidade total de pessoas e nas decisões que esse coletivo toma, mas você não é capaz de prever o que uma pessoa vai fazer. Mas no final, estatisticamente, quando você olha para a massa, você consegue mais ou menos saber o que vai acontecer no futuro. E ele prevê que o Império vai cair, né? E que a humanidade vai cair em uma era de trevas, de conhecimento, de evolução, ou seja, ele vai regredir, vai provavelmente acabar num futuro de 30 mil anos. Não é isso? Em um período de até 30 mil anos. Então, o que ele faz? Ele estabelece um plano, ele cria um plano para acelerar essa modificação e a queda do Império para poder ter alternativa, né? Que é a ideia da fundação, justamente, é para você ter uma alternativa que vai garantir que a humanidade continue após essa queda do Império. Então, ele acelera o processo através desse plano que passa por estabelecer uma base diferente para a fundação, a criação da fundação, a construção, que tem o fundamento da construção de uma enciclopédia, né? Porque um dos medos é a perda da informação, do conhecimento. Cultura, conhecimento, que até na nossa própria história a gente vê, né? Que houve várias perdas de conhecimento, né? Se a gente ir lá para sociedades egípcias, Alexandria, até aqui a gente vê o que os caras faziam no Egito, faziam aqui os incas, os maias, como eles faziam isso. Então, se aquilo fosse evoluído, né, então é mais ou menos isso. Aqui eu tô vendo aqui o resumo. A queda do Império Galáctico, ele preveu, né, o Seldon. Ele ocorrerá em cerca de 300 anos a partir do início da história, e após a queda viria um período de barbárie de 30 mil anos. Duraria 30 mil anos. Duraria. Daí o plano do Seldon era para reduzir esse intervalo para apenas 1.000 anos. Encurtar o sofrimento para durante apenas 1.000 anos. De 30 mil para 1.000, tá bom, né? Mas tenta convencer, né? Primeiro você precisa convencer de que você não errou na fórmula, né? Porque é isso, ele tá fazendo uma previsão. E tem um X da questão que vai ser muito importante para o fechamento do livro. O Seldon não é um matemático, né? Você lembra? Ele é de humanas, né? Ele é como se fosse um sociólogo. Isso, exatamente. E isso vai ser um ponto crucial para o fechamento do livro aí, né? Isso aí acho que é legal a gente deixar para não, esse não vamos pra turma ler. Mas, sim, porque... Mas é isso, e daí, primeiro, ele é perseguido, o Seldon é perseguido, porque, um cientista... É um maluco, né? É um maluco, vai falar isso, tá tudo funcionando aqui no Império e o Império vai cair. Como assim? E aí ele é perseguido por conta disso. Porque implica em muito sacrifício e você tem que apostar agora que isso é verdade para poder funcionar tudo isso, né? Você imagina, né? Se você não... Mas também o sistema, se a gente pensar nesse sistema que estava acontecendo, né? O Império, por exemplo, o sistema... A convexidade aí tá a favor também, né? Não tinha muito a perder, né? Ele só tinha que apoiar o Seldon numa ideia maluca
Ele não fazer nada. Ele meio que disfarça, assim, né? Aí começa lá a habitar um planeta chamado Terminus. Da onde ele manda os... O Império o Império persegue ele no primeiro momento, julga ele, você lembra do julgamento, sim, né? Sim. Julgamento no começo, é bem legal. Sim. Porque o começo do livro, ele é muito... tem muita informação, né? Então ele é muito dinâmico, eu diria. Daí ele já vai pro... ele já prevê tudo isso, né? É sensacional. Porque daí ele já prevê que os caras iam perseguir ele já prevê o julgamento, ele já prevê como seria o julgamento, e ele já prevê que os caras meio que iam exilar ele, né? Isso. Então ele meio que foi exilado, mas... Do jeito que ele queria, né? Do jeito que ele planejou. Por via das dúvidas, o Império pensa, por via das dúvidas, eu vou te exilar e você faz lá o que você quiser. Escanteia você lá e você faz lá o que você quiser. Num planeta remoto? Por certo ou errado, se tiver certo, a gente ganha. Se tiver errado, a gente perde pouco, né? Então, jogou ele lá e ele cria a fundação. A fundação, né? Que é, em princípio, uma coleção de pessoas, de cientistas, de historiadores, que tem a missão de escrever essa enciclopédia galáctica. E eu acho legal quando ele principalmente lá no julgamento, quando ele é questionado e tal, ele tem aquela ideia de o colapso é inevitável, vai acontecer segundo o modelo matemático dele, né? O que pode ser controlado é a duração do caos. Então ele não tá... Daí o pessoal pergunta pra ele, né? Não, mas como faz pra evitar? Não tem como evitar. A gente tem que reduzir o dano. E é legal porque os diálogos do início dele falando, né? Depois ele obviamente morre, né? E ele vai aparecendo depois de outras maneiras ao longo do livro todo. Então a participação dele ali é curtinha, né? Ele falando mesmo, né? E ele afirma isso com toda certeza, convicção. Então, quer dizer, não é inquestionável. Ele não tenta salvar o Império, né? Não é uma questão de salvar o Império. Ele pensa em salvar a civilização. Ele é um Noé. Um Noé da ficção científica. Meu Deus. Pois é, Flávio. Tá aí as referências. Você assistiu O Nome da Rosa? Assisti. Ou leu o livro, né, do Humberto Eco? Tem um pouco disso aí, né? Porque os caras, de novo, a ideia... Sean Connery, né? Sean Connery, de novo, a ideia... Só que ali os motivos são todos outros, né? Mas a ideia da preservação do conhecimento, né? Lembrei aqui disparou um gatilho aqui. Mas Noé, cara? Não é possível. Se bem que foram cientistas homens e mulheres, né? Mas, cara, isso não era um problema. Porque a humanidade... É uma preservação da civilização, de alguma forma. Isso sim, né? Você lembra? São mais os escribas, né? Lembrei também do Nome da Rosa por isso, porque uma das coisas é que lá no mosteiro eles ficavam transcrevendo, né? Do latim pro grego. Quanta coisa que a gente perdeu, né? Eu tava conversando com o professor Denis Xavier, né? Sobre filosofia. E assim, eu não sabia, né? Ignorância minha, mas, por exemplo, os livros que a gente tem acesso, né? Dos grandes filósofos da Grécia são extratos, né? Ah, sim. São apenas extratos. Pedaços. Nunca foi encontrada uma obra completa dos filósofos gregos. Então, eles pegaram extratos e colocaram de alguma forma lá, supondo algumas coisas, pegando outras. Então, é um conjunto de extratos. Imagine se essa obra fosse... Porque já é fenomenal, né? Se a gente saber as ideias lá de Sócrates, Platão... Sócrates não escreve nada, né? Mas Platão e Aristóteles já são... O que a gente tem acesso hoje é magnífico, mas a gente não tem acesso a nenhuma obra deles. A gente só tem acesso... Fragmentos e extratos. Não, mas e a metafísica? São extratos. Não, e ao longo do tempo foi acontecendo... isso tudo bem, é o que foi criado lá no início, né? Mas e o que foi sendo criado e perdido nos diversos incêndios, nas diversas guerras, né? Na Segunda Guerra perdeu-se muita coisa, cara. Né? Na Primeira Guerra, nessas invasões, né? E a evolução é baseada nisso, acúmulo de conhecimento, né? Basicamente isso, né? Então, um acúmulo de conhecimento. Mas também é difícil julgar, porque aí você perde, mas a humanidade vai por outro caminho e se vê obrigado a criar outras coisas. E faz parte, como o plano aqui de Seldon, né? Então, do Harry Seldon, faz parte a perda no meio do caminho de algumas coisas. Isso já está no modelo máximo, que ele consegue prever, né? Isso é que é muito... O que você tá prevendo aí, Flávio? E aí, humanidade ele faz. E aí, o que... Não, cara. Acho que não precisa de fórmula matemática para prever, não.
E aí ele cria ele faz essa identificação, ele faz essa previsão e coloca esse plano que depois, ao longo do livro todo, vai ser referenciado como o Plano Seldon. Não é isso? Quem vem depois ou acredita ou não acredita, mas de certa maneira é o fio condutor da história toda. A consecução do plano e as coisas acontecendo de acordo com o que foi previsto. E como é que ele faz essa conexão, né? Ele deixa gravações. Sim. O Seldon, lá no início, quando fez o plano, ele já deixa gravado ali. É que nem quando você precisa mandar um e-mail, mas você não quer que o destinatário abra naquela hora, você programa a entrega dele de madrugada, né? Para dar a impressão que você está trabalhando de madrugada. Não que vocês façam isso, eu também nunca fiz, né? Mas é isso que ele faz. Então ele programa cápsulas ali, os dispositivos ali, para que a mensagem dele seja aberta dali a 300 anos, por exemplo. E aí tem alguém que é o guardião daquilo, que quando chegar a hora ele vai abrir, e aí é uma mensagem, normalmente, ou um holograma, ou uma gravação, alguma coisa que... inclusive a capa do primeiro volume é um holograma dele, né? Do próprio Seldon falando. E ele aparece antes das crises Seldon, né? Então ele aparece antes das grandes crises que ele previa no modelo matemático, né? Crises inevitáveis e planejadas. Sensacional. Rebeliões, né? Traições, tudo isso. É legal que depois da primeira parte do livro, quando ele é um personagem real, ele tá na história, depois, a posteriori, ele vira apenas uma figura mítica, quase. É uma assombração, né? Ele é quase uma assombração, uma figura mítica. É como o Lacerda de Fátio, que aparece em visão. Só que ele é uma figura mitológica. Alguns acreditam, outros não, né? Passa a ter a ideia da fé nessa... Porque também vai ter um determinado momento da obra que ele também não aparece mais. Nem em holograma e nem em gravações. É só as histórias, né? Então já tem esse fio condutor aí que vai. A segunda parte tem um outro personagem bem importante, que eu gostei muito desse personagem, que é o personagem da frase aí que você abriu o episódio, que é o nosso querido, amado Salvor Harding. Você que gosta de política, é um político. Cara, ao longo do texto todo vão aparecendo de tudo, né? Militares, políticos. Esses são os personagens que eu mais gostei. Mas também dura pouco, né? Dura pouco. Esse é um pouco. Você sabe que você tá pegando gosto, ele morre, desaparece, né? Não se apega ao personagem, tipo Game of Thrones. Exatamente, cara. Exatamente. No final você acaba torcendo pelo dragão, né? É a única... E no livro, você falou do livro 2, né? Ele aparece no 2? O Harding é 2 ou 3? Eu não lembro não lembro exatamente, mas no 2 tem um outro personagem que é fundamental também, né? E que é fundamental para entender também e não tem spoiler nenhum disso, porque isso está na contracapa do livro, né? Para entender como funciona essa previsão toda, a matemática também prevê perturbações, né? Ela é alheia às perturbações. Então, aparece lá um personagem chamado Mulo. Que é um cisne negro, né? É um evento não previsto. É uma perturbação na previsibilidade. É um bug no sistema. É um glitch, né? Não, interessante. Ele é um cisne negro que ele aparece, é um personagem que é um dominador, né? Ele tem certas habilidades, não vamos dar spoiler aqui, mas ele tem certas habilidades sobrenaturais, um livro assim, né? Ou hiper habilidades. Ele influencia as emoções, né? Influencia as emoções e faz ele ser um dominador. Então ele quer ser um imperador. E ele começa a dominar toda a galáxia. E isso não estava previsto no plano Seldon. E aí requer o quê? Requer ajustes do plano. Ajustes do plano, que é onde a gente conhece a segunda fundação. Então a gente não sabia até esse momento que existia uma segunda fundação. Também não é spoiler, porque ela vai dar outras dimensões, assim. E é tudo surpreendente, né, cara? Assim, tudo nesse livro... não dá nem pra falar de twist, porque tem twist em cima do twist. Então é muito, muito interessante, né, cara? É muito surpreendente mesmo. E quando aparece esse personagem, é um personagem um pouco
perturbador, assim. E um dos maiores twists do livro é o mulo mesmo. Então, o que vai acontecer com esse? Então, ele tá, só para o nosso público ficar sabendo que ele tá dominando. Ele surge. Não, ele consegue, na verdade, dominar, né? Sim. Ele domina a galáxia inteira. Sim. Ele domina. Sim. Então, ele vira um dominador, domina o mundo. Sim. Como se fosse alguém dominar o mundo hoje. Então ele domina, então ele é imprevisível, ele é emocional. Então você consegue pensar claramente na história, né? No cara que domina a emoção das pessoas e que acende, que surge obscuro, pequenininho e vai crescendo e daqui a pouco ele, através da emoção, ele controla multidões, né? É aquele bigodinho lá. Cara, ali ele tem roupa de bobo da corte, né? Na capa do livro, mas é outro tipo de bobo, né? Legal. É muito louco, cara. Então, isso daí tudo através dessas metáforas todas, né, cara? Através de todas essas... Eu até tenho uma frase aqui que trata desse tema específico, né? O poder não está na tecnologia, mas em quem controla as mentes, né? Em algum momento nos diálogos ali. Por quê? É justamente isso, né, cara? Todos os instrumentos, toda a tecnologia disponível, no final das contas, é só um instrumento na mão de alguém. É só um instrumento. Então, se você é capaz de controlar as pessoas, a tecnologia passa a ser só uma consequência disso. Tem uma outra frase, tem muita frase boa. E tem uma outra frase que eu anotei aqui, que é: o futuro pertence a quem entende sistemas. Eu tava assistindo, vamos falar bem de coach agora? Eu tava assistindo... Vou fazer uma força, vamos lá. Prometo fazer o meu melhor. Eu tava ouvindo um podcast com o Tony Robbins, né, que é o coach dos coaches. Esse cara é genial mesmo. Esse eu assisti o documentário dele. Eu admiro bastante ele. E ele tava falando... Daí o cara perguntou, sei lá, as habilidades. Quais habilidades você ensinaria pro seu filho, tal, alguma coisa assim. Ele falou 3 habilidades, mas ele falou uma que me chamou bastante atenção, e é basicamente isso. Ele falou uma habilidade que as pessoas precisam treinar e entender que isso vai gerar menos ansiedade, vai fazer você ter mais sucesso, vai conseguir você antecipar problemas, reconhecimento de padrões. Que é basicamente isso daqui, né? O futuro pertence a quem entende sistemas. Então, reconhecimento de padrão de tudo. Daí ele deu um exemplo do mundo atual, né? O mundo atual a gente está vivendo aí, então, crises geopolíticas, perturbação, mas isso já aconteceu. Já aconteceu, sim, claro. Então, isso já aconteceu. Então, reconheça padrões que você pode antecipar problemas. E isso ele está falando numa dimensão global. Traz isso para sua vida, no ambiente de trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida de relacionamento, em negócios, como ganhar dinheiro. Então, você não precisa ser um gênio, você não precisa criar nada. Se você tem uma habilidade, e ele falou, isso é treinável, né? Se você tem uma habilidade de reconhecer padrões e aplicar esses padrões, você vai ter uma vida melhor. Né? E eu achei sensacional. Já estamos conectando isso aqui com a gestão, né, Neifer? Já que é o nosso grande valor. Legal. Não, e você está falando disso, do sistema e dos padrões, e assim, nas nossas atividades aí de consultoria, de auditoria principalmente, é isso. Às vezes você bate o olho numa coisa, aquilo já te chama a atenção. Uma planilha, um gráfico, um cenário, né? Você entra numa empresa e você dá aquele visual geral, você dali já fala, isso aqui já me chama a atenção, isso é uma habilidade de um bom profissional da gestão. Isso é treinado, né? Experiência, isso é treinado. Na vida também outra coisa que serve para treinar isso são os jogos, né? Xadrez é isso, cara. Xadrez é isso. Você bater o olho nas peças e já entender que aquilo aconteceu no passado e qual que é a tendência, como atuar para corrigir aquilo. A teoria dos jogos, né? Sim. Sensacional. Né? Parece caótico, mas tem padrão, né? Tem padrão, tudo tem padrão. Então é isso que ele fez, né? Claro, um gênio. Estamos falando da obra ficcional aqui, né? Um gênio, que era o Seldon, ele conseguiu fazer aqui um reconhecimento de padrão, matemático no caso, e ele previu isso em detalhes. Claro que a gente está falando de uma obra ficcional, é uma viagem, exagero, lógico. É um exagero como a ficção é mesmo, né? Ela leva isso ao exagero. Mas se você trazer para a vida real, dá para ser feito, né? Sim. E vai acontecer imprevistos também. Não, a base da estatística é a incerteza. Isso, exatamente. É a incerteza. Exatamente.
Então você bota isso pra... Tem pessoas que sofrem com isso também. A pessoa é extremamente organizada, ela planeja tudo e ela não aceita imprevistos. Você fura o pneu, né? Ela não aceita imprevistos, ela gera ansiedade, ela fica nervosa, enfim. Mas aí é que tá, cara. ela tem que prever os imprevistos. Exatamente, cara. Planejar uma folga para os imprevistos. Tudo que a gente calcula é pensando nisso, né? Tem um coeficiente de segurança, tem um... É possível, você não sabe o que vai acontecer, mas é possível se preparar para reagir rápido caso aconteça. Eu estava falando com a minha esposa hoje, ela foi levar um menino na escola, é meio longe a minha casa da escola. E daí ela, esse caminho é imprevisível, né? Um dia é meia hora, um dia é 50 minutos para chegar. Eu falei, então tem que sair. Então é 50 minutos. Então é 50. Então é 50. Não tem o que fazer, né? É isso, ou descobrir outro caminho, mas sem certeza sempre vai existir. E você mencionou um negócio interessante no caminho, que também, mais uma vez, conexões aí com os planos, né? Essa ideia, por exemplo, hoje em dia, né, Nef, você tem isso na sua empresa, a gente tem na nossa também. Você fazer um 5-year plan, por exemplo, né? Você fazer um plano de negócios que pense em 5 anos no futuro. Imaginar, né? Ano passado, eu lembro que nós estamos gravando isso aqui no início de 2026. Em 2025, em algum momento a gente conversou, o que pode acontecer no ano que vem, né? A gente tem a Copa do Mundo, tem eleições no Brasil, e o que mais que tinha? Eu lembro que tinha muitos feriados, né? Basicamente eram esses três fatores, né? Nos primeiros dias do ano, os Estados Unidos invadiram a Venezuela, né? Assim, tudo bem, tinha ali uma tensão, né? Tinha ali uma... Aí já muda tudo. Aí já tem a Groenlândia, aí já tem aí a Europa, entendeu, cara? Então, assim... Você tem dúvida que vai acontecer um evento crítico esse ano? Todos os anos acontece. Bem provável, sim. É provável. E ainda, sim. Se a gente... É legal que os personagens, eles começam a entender... Os grandes personagens, né? Por exemplo, o Hardin aqui, eles começam também a entender o modelo, né? E eles falam, estamos perto de uma crise Seldon. Já vai sentindo o clima, né? A vibração, né? Flávio, estaremos próximo a uma crise Seldon? Olha, cara, depende do que acontecer na Copa, né? Ou na eleição. Estamos mas eu só tenho certeza de uma coisa. Estamos mais próximos do que distantes. Da próxima crise. Estamos a cada dia mais próximos da próxima crise. É óbvio. Cara, o cisne negro é isso daí, né? Você também uma outra conexão legal lá do Taleb, né? Que é o Nassim Nicholas Taleb, que escreveu sobre o cisne negro, que é isso, esses grandes eventos que a gente... Toda hora que surge uma notícia de um vírus novo que apareceu semana passada em um que é super mortal, mas que é menos contagioso do que o outro lá. Então, cada situação começa, a gente vai cada vez mais... Mas também nesse reconhecimento de padrões, a probabilidade é até menor de acontecer algo como aconteceu anteriormente em 2020, porque o espaço de tempo é muito curto. Entre um e outro. Então, quer dizer, a gente tá muito ligeiro nesse momento, tá muito esperto, né? É quando a gente acostumar... É isso aí, né? O que aconteceu em 2020, né? A crise sanitária que houve aí, no mundo todo, a gente já não tinha nenhuma geração que viveu a última. Não tinha ninguém para falar como foi. Só tinha histórias, referências, né? Mas a gente não tinha, então ninguém pode aí que esse espaço vai ser encurtado. É até provável. Mas não vai acontecer muito recente. Né? Porque se acontecer, vai amortecer, né? Vai se amortecer pelo que a gente já sabe, portanto, não vai ser chamado como foi chamado. Reconhecimento de padrões. E a adaptação, né? Esse replanejamento ali quando o mulo aparece e que no final acaba sendo compensado também, a fundação acaba tendo que se mexer para responder a isso. E ela não gostaria, porque ela sabe que é aquela também... Se você mexe numa coisa, você pode ter problema com outra. Então, ela é muito cuidadosa em fazer movimentos, né? A teoria do caos, né? Então, bater de asas da borboleta de um lado do mundo pode repercute, um furacão do outro, né? Mas, no entanto, você precisa reagir a isso, né? Então, esses cenários não previstos que ocorrem no meio do caminho servem também para você replanejar. Então, isso também acontece o tempo todo, né? Muitas vezes você bota ali uma meta, bota
uma expectativa. E a gente sempre acontece isso. Nos últimos 2, 3 anos, a gente tem experimentado isso. Você projeta uma coisa pro ano, você projeta um cenário excelente pro ano seguinte. Aí vem uma porrada, né? Vem uma paulada. Aí você fala assim, puta, vou ser pessimista, então, pro próximo ano. Aí acontece o contrário, né? Então você tá sempre se ajustando a essa onda, a essa direção dos ventos aí, porque no final das contas é adaptação, né? É um sonho distante você fazer uma previsão de 5 anos na tua organização. Você tem uma ideia do que vai acontecer, mas, cara, você, né? Vai se adaptando, né? Por isso que executivos brasileiros hoje, por incrível que pareça, estão sendo bem requisitados, porque o Brasil é crise todo ano, né? Então, sei lá, na Europa, nos Estados Unidos, os caras vivem uma crise cada 10 anos, né? Não tá acostumado. Que nem os Estados Unidos passou agora por inflação, os caras nem sabiam que era inflação mais, né? Apagão, né? A gente tá sabendo de tudo. É crise política, é crise, a gente sabe de tudo. Então, a gente é mais adaptável, com certeza. O brasileiro é mais criativo, flexível, quando envolve essas questões justamente por isso, né? A gente falou um pouquinho, Flávio, mas nessa reta final aqui, o que a gente pode pegar da obra e trazer um pouco mais para a vida pessoal, vida empresarial? Acho que uma grande lição e que obviamente vai se desenvolvendo ali o fio da meada principal do texto e que vai se desenvolvendo nessa questão do planejamento de longo prazo, com tudo que ele sofre ao longo do tempo, né? Não, tanto essa capacidade de você prever o futuro com base em dados, né? Assim, a ideia aqui, é claro que ele não explica como é que a conta é feita, não tem espaço para isso, né? Mas ele é estatístico, então ele se baseia em informações para tentar antecipar o que vai acontecer. Avaliar cenários, né? Então esse planejamento de longo prazo é um dos nossos grandes defeitos. Cenários e não certezas. Exato, sempre cenários, exatamente, né? Basta olhar, por exemplo, para políticas públicas, né? As políticas públicas de países que pensam em longo prazo funcionam muito melhor do que aqueles que pensam no período eleitoral. Nenhuma coincidência com o Brasil. Não, nenhuma. Lá na Noruega é assim, né? Basta olhar para o que acontece na China, né, cara? Os planos da China são de décadas de desenvolvimento de obras públicas, de metrô, de rodovias. Seria um problema da democracia, Flávio? Uma das falhas eu acho que às vezes a democracia em excesso às vezes é um problema. Alguém pouco inteligente já criticou a democracia, né? Sim, pouco inteligente. Voltando pro negócio. Mas é um pouco disso, né, cara? Porque se você pensa só no que é possível terminar dentro do período em que eu vou me aproveitar daquilo, né? Por que eu vou começar uma obra que eu não inauguro? O que eu ganho com isso? É o pensamento coletivo, claro. Então, assim, esse pensamento de longo prazo, acho que é a grande lição. E aí, subjacente a isso, né, o Neifer, a adaptação, né, assim, a capacidade que a gente tem de entender esses cenários e se adaptar a eles ao longo do tempo, ainda tendo aquele alvo final que foi estabelecido no início como um plano original. Um ponto importante que eu acho que envolve também empresas, organizações e até a sua carreira profissional, você que está ouvindo, sistemas vencem talentos isolados. Então a gente falou da obra, o talento isolar o mulo era um talento, né? Sim. Talento, mas o sistema acaba engolindo ele, de alguma forma. Então o sistema sempre vence. Sistemas estruturados, padronizados, com reconhecimento de padrão. Porque é irresistível, né, cara? A força é muito grande. A força é muito grande. Então... O coletivo, né? Nesse aspecto, né? É difícil. Não. Então, a empresa, né? A empresa tem uma governança invisível, mais poderosa que uma autoridade explícita, propriamente dito. Então, o cerne central aqui é planejamento, né? Sim. A grande conexão me parece ser essa. Mas sem rigor, que a gente comentou, porque não adianta, você tem que... Não, tem que ser flexível, tem que ser adaptativo. Né? Tem que ser resiliente. Então, quer dizer, boa parte da lição também é essa. Olha, parece que está indo para outro lado. E em vários momentos do livro acontece isso, né? Parece que está indo para um lado, mas não, cara, confia no plano, né?
né, os caras que acreditam no que o Seldon falou no início, eles falam, não, se ele previu, vai acontecer. Então, muitas vezes você entende isso, né? Olha, é uma onda ruim, mas vai passar. Então, essa resiliência de você aguentar, claro que para que isso E aconteça. não é o otimismo tolo. Claro, mais uma vez baseado em evidência, baseado em informações, né? Mas para passar por essas ondulações, você precisa ter bala na agulha, tem que ter caixa, né? Você tem que ter estrutura, coragem, tomar de decisão, apostar. Em alguns casos é uma aposta, tomar risco, correr riscos, né? Mas também a fundação corre risco em vários momentos. Ela toma bastante risco, apesar de ter um sistema estruturado, de ter um modelo matemático. A própria intervenção que ela faz naquele momento marcante do livro e o personagem cita, né? O orador lá da fundação, né? Ele cita que eles estavam correndo um risco altíssimo naquele momento, né? De fazer aquelas intervenções. Porque tem alguns poucos momentos ao longo do livro todo em que eles decidem entrar em guerra. E muitas vezes é uma ameaça. O ato, eu tô dizendo da intervenção da segunda fundação. Tá bom, que aí já é na resposta ao mulo, né? É isso. Mas também isso, né? Também essa decisão de declarar guerra já muda, né? Já faz parte desse risco a ser corrido. Então, pensando na obra, se eles fossem só o otimista tolo, não, vamos confiar no plano de Seldon. Deixar rolar, acabou o plano. Né? Depende de ação. Tomaram uma decisão corajosa. Então, o executivo, você na sua carreira, né? Principalmente, vou trocar de emprego, vou mudar de emprego, vou fazer uma pós-graduação aqui, aqueles momentos, os pontos de inflexão aí na sua vida profissional, né, que você vai tomando. Abandonar tudo que eu fiz, né, assim. Vou abandonar, carreira, votar, muita gente sai do mercado de trabalho e vai empreender também. Então, essa pivotagem aí é um momento de coragem dentro daquele seu plano. Você tem um plano de longo prazo e você vai se adaptando àquilo, mas em certos momentos, dependendo dos cisnes negros que aparecem, você vai ter que tomar uma decisão. E aí você tem que ter coragem para tomar essa decisão. Difícil. Muito sensacional. Flávio, agora a dificuldade da leitura. Fala aí, pessoal. Cara, eu acho que não há dificuldade, né? Assim, tamanho, talvez. Uma vez que você... mas até o fato de estar distribuído em 3 facilita, né? Pelo menos eu pensei nisso quando eu tava lendo. Assim, terminei um, aí você já quer saber o que vem depois, né? Porque a história tá longe de acabar. O primeiro é bem dinâmico. O mais dinâmico. Talvez mais dinâmico que os outros, né? Então isso já te ajuda a criar uma expectativa e criar coragem para ser. O terceiro eu achei o mais moroso. Mas... porque ele é a conclusão mesmo, né? Assim, o intermediário, né? O volume 2, ele é interessante, tem essas novidades, né? Essas surpresas que acontecem na história, então... Eu falei do Hard, e o Hard ainda tá na parte 1, né? O Hard tá na parte 1, o Mulo na parte 2 e a segunda fundação na parte 3. Isso, mais ou menos isso, né? Mas não tem dificuldade, assim, se você calibra o cérebro, né, calibra a tua expectativa para o fato de que esses 3 livros vão narrar 1000 anos em torno de, né, poderia ser uma dificuldade, porque personagens entram e saem muitas vezes, né, entram, dura pouco e depois, quando começa, normalmente assim, quando começa o próximo livro é gente totalmente diferente, nomes novos, que aí ao longo daquele capítulo ali você vai entendendo como se conectam. Mas não tem dificuldade nenhuma, né? Eu acho que não. E a gente já falou de outros livros aí que são calhamaços, né? O tamanho do livro nunca é uma dificuldade. Não. Se você vai ler 10 livros no ano, lê um. Sim. Esse livro vale a pena de ser o único livro do ano. Sim. Não tem problema, né? Então... Não é maçante? Não é uma dificuldade. A gente já falou de livros difíceis de ler aqui, que realmente requer aí uma força mental grande, mas esse não tem dificuldade. O tamanho nunca é dificuldade. Eu tava conversando com um amigo meu que tá lendo Don Quixote. Ele falou, a jornada é longa, mas tudo bem, né? Pra que pressa, né?
Então, a jornada é longa mesmo. Ainda mais como o Don Quixote, em que tem pequenas histórias dentro da história. Então, a cada 10 páginas ali, você tem uma coisa nova acontecendo. Então, pra que eu vou ler 10 livros durante o ano se eu posso ler Don Quixote, por exemplo? Se eu posso ler a trilogia da Fundação, né? Então, faz sentido. E não é chato de jeito nenhum, né, cara? Assim, é muito bem escrito, uma linguagem simples. Como na maioria das vezes, os livros de ficção, né? Como são, né? Sim. Eles não têm... Não são rebuscados, assim, do ponto de vista literário. Eles são bem mais objetivos e sim, né? Desperta a curiosidade, né? Sim, eles são dinâmicos, desperta a curiosidade. Então, leitura altamente recomendada. Na verdade, toda a obra de Isaac Asimov, a gente falou dos 500 livros aqui dele, né? Tem os contos que a gente comentou, então tem o nosso episódio aí, episódio 10 da Notas de Rodapé Podcast, que a gente fala sobre a grande pergunta. Interessante você ir lá ver também, conhecer um pouquinho de Isaac Asimov. E se você gosta de ficção científica, se você hoje gosta de tecnologia, inteligência artificial, esse é o filósofo para você ficar de olho. Com certeza. Porque realmente, se tem alguém que reconheceu padrões que talvez a gente vai descobrir daqui 100 anos, é esse camarada aqui. Guarda a nota aí, daqui 100 anos você vem ver de novo se é verdade ou não. Grande chance de que seja. Me convenceram de ler o livro, hein? Olha só. Bom, então a missão já tá cumprida, já convencemos um. Deixa eu falar uma outra coisa, porque uma última informação que eu acho interessante, desculpa, nem você ia falar. Não. Não, que eu acho sobre o reconhecimento dessa obra como muito e muito importante, né? Em 1966, ele ganhou um prêmio, a trilogia, né? Só o livro, obviamente, né? Como a melhor série de ficção científica de todos os tempos, de fantasia e ficção científica de todos os tempos. Senhor dos Anéis. Concorreu com o Senhor dos Anéis, né? Concorreu com o Henley, que você comentou ali, né? Que é a história futura, e ganhou do Senhor dos Anéis, né? Então, daí você já coloca ele, de fato, na primeira prateleira aí dos grandes clássicos. Vale a leitura, muito a leitura, né? Por isso que a gente está trazendo aqui. É uma obra pesada mesmo, que realmente vai explodir a sua mente de tudo que a gente comentou aqui. A gente não deu nenhum spoiler, basicamente, sobre o livro. Tem muita coisa, muito twist, muita informação legal. A gente falou pouco até da questão política, né? A corrupção que tem, as artimanhas políticas e como você vê os políticos no livro também, né? Mas tem a figura dos comerciantes, não é? Do Marlowe. Exatamente. Episódio Marlowe, ele fala de religião, depois E aí né, os comerciantes são meio assim, os lobistas, né, que são os caras que têm o poder econômico de fato e que influenciam as decisões políticas. Se você olhar os impérios na história, você identifica isso, usou religião, usou comércio, usou influência, então basicamente tá tudo aqui. Então é uma breve história do tempo. Uma breve história do tempo. Opa, mais um legal mais um legal pra trazer. Muito bom obrigado aí pela sua audiência. Antes de sair, não deixe de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comenta aqui embaixo se você já leu a obra, o que você achou dela e dá ainda mais informações pra gente aí sobre outras obras. Deixa sua sugestão aqui nos comentários. Nos vemos numa próxima. Tchau!